Muito boa noite a todos. Permitam-me que, no Sr. Presidente da Câmara, João Manuel Esteves, e no Francisco Araújo, Presidente da Assembleia Municipal, cumprimento todos os arcoenses presentes e que, na figura de Carlos Moraes, Presidente da Distrital, cumprimento também todos os dirigentes do PSD do Distrito de Braga, saudando naturalmente o meu amigo Miguel Santos, os senhoras e senhores deputados, enfim, todos aqueles que estão connosco hoje aqui na sala, bem como todos aqueles que nos acompanham no www.psd.pt ou pelo Facebook do PSD. A todos um cumprimento muito especial e um forte agradecimento e dizer-vos que é de facto um gosto, um prazer enorme hoje, neste dia, aqui nos Arcos de Valdevez, afirmar-me como um social-democrata convicto, como alguém que acredita no PSD, porque é aqui, nesta família imensa, nos sentimos bem e é aqui que recolhemos as energias que precisamos para aquilo que são as dificuldades do nosso dia-a-dia. Bem-ajam pelo incentivo que nos dão, bem-ajam pela coragem que nos emprestam, porque Portugal precisa de um PSD unido, Portugal precisa dos militantes do PSD e é por isso que nós, governantes, membros deste governo que recebeu o país numa situação muito difícil, anda de cabeça levantada, vem ter convosco, vem ter com o país e olhos nos olhos, está aqui em todo o país, neste e no próximo fim de semana, exatamente para explicar às pessoas aquilo que nós encontramos, aquilo que foi a herança que nós recebemos do Partido Socialista em 2011, aquilo que tivemos que fazer de 2011 até agora e, sobretudo, aquilo que é o nosso compromisso para os próximos anos, para evitar que Portugal volte a cair num buraco imenso como aquele que nós encontramos em 2011. E basta recordar aqui que há menos de 4 anos o Ministro das Finanças do Partido Socialista dizia com muito desassombro aos portugueses que o país não tinha dinheiro sequer para 2 meses de salários. Parece que não foi cá. Nós, quando vemos os responsáveis de então do Partido Socialista, que são os mesmos de hoje, parece que não estiveram cá. Parece que não foram eles. Mas é importante, neste momento, de facto, que relembremos a situação que encontramos e, sobretudo, que reflitamos, porque cada um de vós, cada um de nós, tem de recordar alguns argumentos para os poder usar no dia-a-dia. Caras e caros amigos, 2015 é um ano decisivo para Portugal. Temos eleições legislativas em setembro, outubro. E é nessa altura que os portugueses vão decidir o caminho que querem. E nós, militantes do PSD, nós, dirigentes do PSD, temos de ter os argumentos para explicar às pessoas a verdade. Nós temos de ser capazes, cada um de vós tem que ser capaz de dizer na sua família, no seu local de trabalho, na sua rua, aos seus vizinhos, aquilo que é a verdade e não a mentira e a demagogia que persistentemente assistimos na boca de dirigentes contrários. A verdade é que em 2011 Portugal estava estagnado. Teve o quarto maior crescimento da dívida pública do mundo. A dívida externa triplicou entre 2000 e 2011. O desemprego triplicou entre 2000 e 2011. Portugal estava à beira da bancarrota e teve de ir pedir 78 mil milhões de euros para, de facto, poder resgatar as contas públicas. E os números são estes que eu vou passando aqui neste ecrã atrás de mim, onde nós podemos verificar o aumento desmesurado daquilo que era a dívida pública portuguesa, que triplicou ao longo deste tempo. E não foi só a questão da dívida, caras e caros companheiros. O desemprego que agora anda tanto na boca dos dirigentes dos partidos socialistas. Foi este o legado que nos deixaram. Foi este o legado que nos deixaram, onde, de facto, o desemprego passou em 2005 de 7,6% para quase 13% quando nós chegamos ao poder. Demoramos tempo a inverter a curva.
mas neste momento, há mais de 2 anos que de uma forma consistente o desemprego tem vindo a cair e, sobretudo, o emprego tem vindo a aumentar. Mas, se este foi o legado, se este foi de facto a herança que nós recebemos com o maior déficit da história portuguesa em 2010, tempo também de que saibamos, cada um de nós, aquilo que tivemos que fazer e aquilo que fizemos ao longo destes anos para inverter a situação. E aquilo que foram os resultados que nós conseguimos nestes 3 difíceis anos de governação, onde tivemos que exigir imenso a cada um de nós, mas que, graças à forma forte e coerente com que os portugueses reagiram à crise, fomos capazes de alterar completamente a situação. E por isso é que, pela primeira vez em 14 anos, Portugal está a crescer economicamente. É pouco, dizem agora os analistas, mas não crescíamos. Pior, tivemos durante 14 anos a divergir da União Europeia. Ou seja, os países da União Europeia estavam cada vez mais distantes do nosso, cavando um fosso que já era grande, e só agora, finalmente, conseguimos crescer mais do que a União Europeia. Porquê? Porque também temos uma economia que é mais exportadora. Temos mais investimento do que aquele que existia em 2011. Temos maior competitividade nas nossas empresas e, dizem os indicadores, que Portugal, neste momento, tem o valor mais alto da confiança dos consumidores e o melhor clima económico dos últimos 12 anos no que diz respeito à confiança e dos últimos 6 no que diz respeito aos consumidores. E este mapa demonstra bem aquilo que eu estava a dizer relativamente à questão do crescimento. Por aqui, cada um de vós pode perceber que muito daquilo que se diz e que se ouve dizer não corresponde à realidade. A realidade é esta que está aqui, é que nós passamos de crescermos menos do que a União Europeia para, finalmente, em 2014, começarmos a crescer mais do que a União Europeia. E hoje as exportações têm este comportamento. Isso significa que a economia se reestruturou. Significa que as nossas empresas fizeram o seu trabalho, adaptaram-se ao momento da crise e transformaram a crise numa oportunidade. E neste momento, de facto, passamos em 2010 de nem sequer 30% do nosso produto ser exportações para já mais de 40% do nosso produto ser já, de facto, alicerçado em exportações. Está a funcionar um bocadinho mal. E aqui chama a atenção para um particular, para um indicador que resulta daquilo que foi a reforma do IRC, do Imposto para as Empresas, com a respectiva resultado do reforço e do ganho de competitividade das nossas empresas. E chama a atenção porque esta revisão do IRC começou por ter o acordo do maior partido da oposição. Chegou até, no tempo do Dr. António José Seguro, a ser assinado um contrato com o Governo no sentido de respeitar ao longo dos próximos anos esta evolução da taxa do IRC. Porquê? Porque resulta em aumento de competitividade das nossas empresas, resulta em mais emprego nas nossas empresas. E vejam o que aconteceu. Mal o PS mudou de líder, o Dr. António Costa rasgou este acordo. Porquê? Porque a ele não lhe importa Portugal. Ele importa é tentar, de facto, jogar eleitoralmente, confundindo as pessoas, para que, desta forma, espera ele, poder vencer as eleições. Mas a realidade é esta, caras e caros amigos. É que este acordo que nós tínhamos, PSD, CDS e o PS de Seguro, era um bom acordo porque resulta, de facto, em mais riqueza, em mais emprego e, por isso, é, de facto, condenável aquilo que aconteceu com o PS de António Costa. Em síntese, fruto de tudo isto,
fazendo uma síntese, podemos dizer que, ao longo destes 3 anos, apesar das enormes dificuldades, apesar do enorme ruído mediático que muitas vezes foi tentando condicionar a ação do Governo, foi este Governo e não outro que aumentou o salário mínimo para 505 euros. Foi este Governo que... Foi este o Governo, dizia eu, que está agora a conseguir repor as pensões abaixo de 4.611 euros, que está finalmente a conseguir devolver os salários aos funcionários públicos com rendimentos abaixo de 1.500 euros, fez uma reforma do IRS orientada para as famílias, privilegiando as famílias mais numerosas, que nunca deixou de aumentar as pensões mínimas, mesmo nos períodos mais difíceis, que alargou a tarifa social de eletricidade, que neste momento já abrange 500 mil famílias, que alargou o passe social a todo o país, enfim, que apesar das enormes dificuldades foi conseguindo, num esforço enorme, manter aquilo que é a matriz de um Estado social e o apoio às famílias. Por isso, é de facto resultante destas ações todas que o desemprego caiu de forma continuada ao longo dos últimos 20 meses, mais 20 meses, atingindo valores próximos daquilo que existiam em 2010, que as políticas ativas de emprego que desenvolvemos já abrangem mais de 200 mil jovens e que, a nível das prestações sociais, temos um investimento já superior, gastamos mais, quase 3 mil milhões de euros, do que se gastava no passado. Recordava aqui que foi este Governo o primeiro a criar um programa especificamente a pensar nos jovens. Começou por lançar o Impulso Jovem, em 2012, foi muito criticado por todas as oposições, que ia ser um flop, que era uma coisa inovadora, não existia em lado nenhum, e a verdade é que em cerca de 2 anos de existência, deu respostas a mais de 100 mil jovens desempregados. E teve um mérito, foi que disputou na Europa um debate sério e profundo sobre a necessidade de Europa ter um programa dirigido e pensado para os jovens europeus. E nós não temos de ter vergonha de, quando temos este caráter pioneiro, que leva os outros a ir atrás de nós, de lembrar que fomos nós. Foi Portugal, com este Governo, que lançou as bases daquilo que é hoje em toda a Europa o programa Garantia Jovem e que neste momento já tem respostas no terreno para mais de 200 mil jovens. E quando nós ouvimos esta polémica fútil e inútil em torno dos estágios, este número que eu aqui trago demonstra bem a importância dos estágios profissionais. É que mais de 2/3 dos jovens que fazem um estágio igual ou superior a 9 meses conseguem emprego. E isto não é magia. E isto é facilmente demonstrável. Basta olhar para a ficha da Segurança Social e percebermos se aquele jovem que esteve num estágio, no final, está a descontar ou não se tem um contrato de trabalho. E é assim, são cerca de 70%, mais de 2/3, que depois de feito o seu estágio, conseguem arranjar um emprego, ter a sua autonomia e, como tal, penso que é um dado muito importante para cada um de vós possa usar no vosso dia-a-dia de combate político, porque 2015 é, acima de tudo, um ano de combate político. E quando nós ouvimos que este Governo não tem sensibilidade social, que supostamente reduziu os apoios sociais, olhemos para este número, caras e caros companheiros. A verdade é que nós hoje investimos mais nos apoios sociais, 2,7 mil milhões de euros, do que o Governo Socialista em 2010.
Isto é a realidade, o que demonstra bem que, ao contrário de que muitos analistas que nem leem papéis, que não estudam, dizem, acusando-nos de termos acabado com o Estado Social. É uma falsidade. Este governo salvou foi o Estado Social. Porque se o país tivesse ido à bancarrota, que era para onde estava a apontar, não haveria Estado Social para ninguém, não haveria sequer quase era país. Por isso, estes números são muito importantes para que cada um de vós, ao longo de 2015, utilize no combate político que aí vem. E é assim, vamos ter um IRS mais amigo das famílias, da saúde e da educação, conseguindo, de facto, fazer com que haja um maior equilíbrio na distribuição da carga fiscal e da empresa. Eu vou-lhe pedir é que se explique, senão não consigo. Obrigado. E recordando aqui que, pela primeira vez em muitos anos, temos um déficit que cumpre aquilo que é o nosso compromisso internacional, temos o objetivo de a cumprir em 2018 com o déficit zero, mas, sobretudo, ao contrário também do que muitos de vós ouvis e que se calhar até acham, fizemos um trabalho brutal naquilo que é a redução da despesa. Acusam-nos muitas vezes que não fizeram as reformas, não cortaram as despesas, mantiveram as gorduras, dizem alguns. Caras e caros, a realidade é esta. Foram mais de 11 mil milhões de euros cortados na estrutura de despesa primária do Estado. Um corte sem paralelo na nossa história. Porquê? Porque foi preciso. Porque se ele não fosse feito, se as reformas não fossem feitas, nós estaríamos exatamente como em abril de 2011 e não teríamos dinheiro para pagar 2 meses de salários, que era esse o legado da altura do governo socialista. E é importante que analisemos este gráfico e recordemos aquilo que era a realidade e aquilo que é hoje em dia. Esta evolução do déficit demonstra bem o esforço que todos nós temos vindo a fazer no controle do mesmo. E eu fico sempre espantado quando ouço comentadores, analistas ou jornalistas a dizerem que o esforço não valeu de nada porque não se controlou, não se cortou a despesa, apesar de termos cortado mais de 11 mil milhões de euros na despesa, que não se controlou o déficit, apesar de termos cumprido todas as metas que contratualizamos com os nossos financiadores e, sobretudo, apesar de termos herdado um déficit que é o maior da história da democracia portuguesa, com mais de 11%, e conforme todos nós percebemos ontem, com os dados da execução do orçamento de dezembro, tudo indica que o objetivo dos 4% para 2014 seja atingido até com alguma facilidade em função daquilo que foi o desempenho das contas públicas do nosso país. Estes são os números impressionantes da redução da despesa pública feita pelo governo desta maioria. Vejam e analisem os números, eu acho que dizem tudo. E por isso, quando vos disserem na rua que este governo não fez cortes, que este governo não fez as reformas, que não eliminou as gorduras, confrontem-nos com estes números. Confrontem-nos com estes números. Com o número do déficit, cumprimos a meta dos 4% e herdamos um de 11,2%. Com este corte na despesa de 11 mil milhões de euros naquilo que é a despesa primária do Estado, porque era necessário fazê-lo, volto a dizer. Olhemos um pouco para aquilo que é a realidade do chamado Estado Social, onde supostamente este governo não... O que fez, dizem alguns, foi uma tentativa de acabar com o mesmo. Bem pelo contrário, resgatamos o país, salvamos o Estado Social e temos resultados. Porque é verdade, o concurso dos professores não correu bem. É verdade. Teria sido melhor para nós, PSD, que as coisas tivessem corrido melhores. Mas o que também é verdade é que o abandono escolar diminuiu drasticamente. O que também é verdade é que, neste momento, são mais os jovens a terminar os vários níveis de ensino do que aqueles que terminavam em 2010. E, por isso, vale a pena que nós saibamos puxar pelas coisas positivas e que realmente importam. Porque um problema dos concursos de professores é importante,
afeta muitas pessoas, mas resolve-se. Mas é muito mais importante, penso eu, que cada vez mais haja menos abandono escolar e que cada vez mais haja jovens a completar os diversos níveis de ensino. E depois, ainda agora ouvimos o Dr. António Costa a pedir o fim das taxas moderadoras durante um tempo para responder à gripe. Nós vamos ver aqui a evolução daquilo que foi as taxas moderadoras, onde nós alargamos significativamente as pessoas que deixaram de pagar taxas moderadoras. Da mesma forma que hoje em dia, na Justiça, são já menos 120 mil os processos pendentes relativamente ao tempo da governação socialista. Assim como na segurança, hoje em dia, os indicadores da criminalidade são os mais baixos de sempre da história do nosso país. E os números são estes, caras e caros amigos. São mais 281 mil que concluíram que estão no ensino superior, ou seja, há aqui uma queda da taxa de abandono precoce da escola. As crianças e os jovens que abandonavam a escola antes de completar a escolaridade obrigatória, que cai significativamente, o que quer dizer que nesta matéria, naquilo que é essencial, que é termos condições para que haja mais jovens portugueses a aprender mais e melhor, temos conseguido, e pena é que não sejamos capazes, cada um de nós, de conseguir, de facto, demonstrar isso, mas com estes dados, que eu sei que a Distrital irá enviar para cada um de vós, ficais com dados mais suficientes para fazer este debate. Da mesma forma, por aqui podemos perceber o trabalho que o Ministério da Saúde tem vindo a fazer e, sobretudo, perceber que há mais 1.400.000 portugueses que, de 2011 para agora, deixaram de pagar a taxa moderadora. Ou seja, há quem proponha agora o fim das taxas moderadoras, mas que, quando governava, não teve estas medidas. E, por isso, queria recordar aqui também dois dados muito interessantes, que têm a ver com aquilo que é o gasto médio com os medicamentos. Foi com este governo que, de facto, baixamos os preços de medicamentos e baixamos também aquilo que era gasto pelos utentes do ponto de vista da despesa com os medicamentos. Este é o dado muito esclarecedor relativamente ao que diz respeito à justiça, ou seja, o número de processos pendentes tem vindo a cair de forma continuada, o que significa que estão a resolver mais depressa os assuntos. E penso que, feita este balanço, que é tempo de percebermos o que é que nós queremos para Portugal e aquilo que nós queremos propor ao país em outubro de 2015. As razões pelas quais nós entendemos que devemos e merecemos continuar a governar a partir das próximas eleições legislativas. E por isso, caras e caros companheiros, eu chamava a atenção para o papel determinante que o Programa Portugal 2020, os fundos comunitários vão ter. Porque estão pensados de forma diferente do quadro comunitário anterior. Porque estão pensados para a transformação da economia, estão pensados, de facto, para a mudança de paradigma, orientados para que sirvam para criar mais emprego, mais empresas, mais riqueza, para que dessa forma ela possa ser distribuída por mais e mais pessoas. E por isso é que a divisão do bolo dos mais de 25 mil milhões de euros será feita em 4 domínios: na sustentabilidade e eficiência dos recursos, 41% para a competitividade e internacionalização da nossa economia, mantendo esta linha de orientação das exportações que tem dado tão bons resultados, 17% orientados para programas de inclusão social e de fomento de emprego e 17% de capital humano naquilo que é o reforço das qualificações de cada um de nós. E por esta divisão que vem aqui, conseguem perceber o envelope financeiro que está alocado a cada uma destas áreas, que de facto demonstra bem uma coerência, uma estratégia que visa de facto recuperar e relançar Portugal ao longo dos próximos 7 anos, recuperando um caminho do qual, volto a recordar, andamos a fugir durante mais de 10 anos, divergindo da União Europeia.
São estas as chaves daquilo que serão o nosso discurso político e de propostas em 2015. Através de uma boa utilização de fundos comunitários, a partir das reformas que fizemos, na aposta dos portugueses, das nossas empresas, da reforma da administração pública, nós estimamos aumentar o potencial de crescimento do PIB de forma substancial, aumentar com as exportações, como temos vindo a fazer desde 2011 que assumamos o poder. Pela primeira vez apostamos de forma clara e inequívoca na importância da indústria. Houve quem, durante muitos anos, achasse que Portugal não tinha que ter indústria. Nós temos vindo a recuperar a indústria portuguesa e achamos que ela é importante e cada vez está um peso mais importante na nossa economia. Melhorar o nosso contexto de investimento, ou seja, manter este rumo que fez com que nós subíssemos 16 patamares no índice de competitividade internacional, Portugal ser um país de acolhimento para muitos investimentos, aumentar o nível de emprego e reforçar o investimento em investigação, desenvolvimento e inovação. São estes os 6 eixos que nós, de facto, vamos apresentar aos portugueses como sendo o caminho que, depois das dificuldades que passamos, tem que ser obrigatoriamente a forma como Portugal se irá alicerçar nos próximos anos. São estas as nossas estratégias, as nossas propostas para combatermos e, sobretudo, criarmos um futuro mais risonho para o nosso país, para os nossos filhos e para os nossos netos. Por isso queremos um Estado melhor e estamos a reformá-lo. Ainda esta semana estive presente numa assinatura que vai permitir que mais de 200 balcões dos CTTs, em mais de 200 municípios, sejam um balcão único de atendimento, verdadeiras lojas de cidadão. Uns falam de proximidade, outros fazem-na. Depois, a reforma do IRS está em curso e que, no final do ano de 2015, quando formos fazer as contas, iremos verificar os seus benefícios. A fiscalidade verde, a preocupação da economia verde. Um plano estratégico de infraestruturas de proximidade que, ao contrário e ao arrepio das mega-estradas que estão vazias e que temos de pagar ao longo das próximas décadas, sejam de facto respostas para cada um deles. O crescimento do emprego, o conceito claro e uma estratégia de políticas do mar, enfim, termos um guião claro e preciso daquilo que são as propostas que nós, de forma clara e objetiva, iremos apresentar aos portugueses em 2015, nas próximas eleições legislativas. Temos, de facto, uma estratégia, apresentámo-la, estamos a debatê-la, damos a cara por ela, não nos escondemos e sabemos que podemos contar com o PST no combate para a promoção da mesma, para que ela seja, de facto, implementada no nosso país. Temos um opositor que finge que nunca governou, que acha que os portugueses esqueceram do legado que deixaram ao país e que, pior ainda, não aponta soluções. Queremos debater a reforma da Segurança Social? Não quer. Tínhamos um acordo para a reforma dos impostos das empresas? Roeu a corda. E assim, caras e caros amigos, é difícil. Eu leio aí na imprensa que muitos comentadores dão um conselho ao Dr. António Costa. Olha, se ele se fizer de morto, e a expressão não é minha, é lida e dita, porque eu ouvi e li dita por muitos comentadores, o Dr. António Costa chega lá. Ora, eu sinceramente não consigo perceber como é que alguém fazendo-se de morto pode ir a algum lado. Não consigo perceber. Porque o que é importante, de facto, é que os portugueses conheçam, saibam quais são as propostas. E eu até percebo que não as digam, porque todos nós, se pararmos para pensar, conhecemos essas propostas. São as mesmas que nos levaram a 2011. São as mesmas que nos levaram a ter que pedir um resgate. Porque eles não têm outras. E é facilmente perceptível porque é que não têm outras. Porque são todos eles os mesmos
Só falta o chefe, mas são todos exatamente os mesmos. E quando nós olhamos para o legado, eu penso que há dois exemplos que eu gostaria de deixar aqui hoje nos Arcos de Valdevez, que é o legado do Dr. António Costa enquanto governante deste país, nos tempos em que ele foi número 2 do engenheiro Sócrates no governo deste país. Duas grandes leis produziu o então ministro António Costa, que eu quero recordar hoje aqui nos Arcos de Valdevez. Uma, a reforma da lei do arrendamento. Recordam-se? 2005, 2006. Aquela famosa reforma que 2 anos depois tinha dado origem a 3 novos contratos de arrendamento em todo o país. É preciso puxar pela memória e pesquisar na internet, se quiserem, os cabeçalhos dos jornais a fazer o balanço da grande lei do arrendamento do Dr. António Costa. Passado 2 anos, tinha 3 novos contratos de arrendamentos. Impressionante. Estou espantado com a qualidade governativa do Dr. António Costa. Segunda grande reforma, a reforma da Lei das Finanças Locais. E aqui o Dr. Francisco Araújo está a olhar para mim e lembra-se, com certeza, da grande Lei das Finanças Locais do Dr. António Costa. Mal foi para a Câmara de Lisboa, pediu aos José Sócrates para mudá-la. Ou seja, ela era boa. E por isso, tendo de facto o histórico destes 2 legados, não há dúvida nenhuma que todos teremos de ficar preocupados. Se ele, enquanto governante, o que tem para mostrar é isto, fará, se for ele a mandar, teremos então aqui várias dificuldades. Por isso, caras e caros companheiros, eu não resisto e vou passando estas informações, penso serem bastante úteis para cada um de vós, de lembrar que, apesar das enormes dificuldades, este governo teve sempre uma enorme preocupação social para que, no momento mais difícil da história da nossa democracia, conseguíssemos suavizar e amenizar aquilo que eram as medidas que tinham que ser tomadas para salvar o país. E por isso, fomos fazendo as reformas, fomos de facto ajustando aquilo que tínhamos que fazer, conseguimos terminar o Programa de Assistência Financeira Internacional e eu garanto-vos que não foi fácil governar com as visitas das troicas. Garanto-vos que não foi fácil, de facto, cumprir aquilo que outros assinaram em nome do país e que nós tivemos que cumprir. Os outros que assinaram e que agora acham que não tiveram nada a ver com aquilo. Mas nós cumprimos. E eu recordo aqui que há muitos poucos meses, há muito pouco tempo, o que é que eles diziam? Nós íamos falhar, que ia haver o segundo resgate. Depois já não havia segundo resgate porque percebiam que a verdade se impunha e a realidade se impunha àquilo que se dizia. Começaram a dizer, vamos precisar de um programa de assistência. Vai ter que ser um programa cautelar qualquer. Não, queremos uma saída limpa. Depois tivemos tudo isso. Não tivemos segundo resgate, não tivemos programa cautelar, tivemos uma saída limpa, temos as taxas de juros a níveis muito anteriores a níveis como nunca tivemos, temos o desemprego a cair de forma sistemática há mais de 2 anos, temos de facto aqui ganhos de confiança, ganhos de competitividade e por isso apresentamos-nos de cara lavada, com muita honra no trabalho feito e com a noção de que há muito a fazer e sobretudo que não podemos voltar atrás, porque voltar atrás significaria novamente passarmos por enormes dificuldades e arrastar o país para uma situação que não queremos e que, sobretudo, que os portugueses não merecem. E dava-vos, para terminar aqui, só 2 ou 3 exemplos de como a demagogia e a mentira impera no debate político hoje em dia. Olhemos para as famosas PPPs, as famosas parcerias público-privadas, e olhamos para aquilo que este governo conseguiu num momento difícil, que é o de renegociar estas parcerias público-privadas. E conseguimos, de facto, reduzir de forma substancial aquilo que são os encargos assumidos pelo governo, e dava só nota aqui de um exemplo muito concreto,
da quantidade de parcerias público-privadas de estradas rodoviárias feitas entre 2009 e 2010, de 11 mil milhões de obras a ser pagas ao longo de 30 anos, mas a começar em 2014. Porquê? Porque supostamente o mandato do governo da altura tinha começado em 2009, acabava em 2013. E por isso o Dr. Paulo Campos, o Dr. Engenheiro Sócrates e a sua equipa fizeram 11 mil milhões de parcerias público-privadas, mas só a pagar a partir de 2014. Porque assim não era o governo deles. Se durasse até 2013, que teria que suportar era, como costumamos dizer nas nossas terras, empurrar com a barriga para a frente, ou quem vier a seguir bata à porta e que pague. E é isso que está a acontecer, infelizmente, mas conseguimos, com grande esforço, reduzimos 7,5 mil milhões de euros o valor destas PPPs a pagar ao longo dos próximos anos. Mas também acusam-nos de sermos os coveiros do Estado Social. A verdade dos números é ao contrário. Salvamos o Estado Social, temos de facto mais apoio a jovens e a crianças com dificuldades e à deficiência hoje em dia do que tínhamos em 2010. Um esforço significativo, não só em dinheiro, mas sobretudo do ponto de vista da eficácia das situações, e são cerca de 580 mil pessoas que diariamente têm um apoio direto por parte do Estado que não existiam no passado. E se olharmos para aquilo que é também na área da saúde, os números são exemplos concretos para discutirmos, porque também dizem que estamos a acabar com a saúde. Como alguém pode dizer que este Governo está a acabar com a saúde, com o Serviço Nacional de Saúde, quando, no que diz respeito às unidades de cuidados continuados, temos mais quase 2.000 camas do que tínhamos em 2010. Passamos de 5.500 para 7.400. Como é que alguém pode, de boa fé e de verdade política, acusar este Governo relativamente a esta matéria? Ou então dizer que nós não apoiamos aquilo que são as famílias carenciadas e as crianças. Se foi com este Governo que abriram mais 17 mil vagas nas creches. São números, caras e caros companheiros, que temos para esgrimir olhos nos olhos perante os nossos adversários políticos. Ou então, como é que nos podem acusar, mais uma vez, de fazer atentados ao Serviço Nacional de Saúde, quando foi este Governo que contratou mais médicos? Hoje em dia temos mais 1.500 médicos a trabalhar do que tínhamos em 2011. Temos mais enfermeiros a trabalhar do que tínhamos em 2011. E por isso é, de facto, difícil lidar numa campanha que vai ser extremamente complicada, com estas realidades, mas se cada um de nós tiver presente estas informações que correspondem àquilo que realmente se passa em Portugal, nós conseguimos, de facto, vencer as eleições de 2015. Caras e caros companheiros, eu sei que isto é muita informação, mas é muita informação por uma só razão. É que este Governo, o vosso Governo, tem trabalhado muito, muito para recuperar o nosso país, para o retirar do buraco, e neste momento podemos dizer que o pior já passou. Mas para não voltarmos a cair na situação onde estávamos em 2011, é importante que cada um de vós perceba que não podem ser os antigos a voltar aos comandos do país. Se forem exatamente as pessoas que estiveram com os engenheiros Sócrates e que nos levaram ao buraco a governar a partir de 2015, teremos aqui vários problemas e não sei, muito sinceramente, partilho convosco, se a economia do país, se a estrutura social portuguesa aguenta novamente aqueles desmames que nos levaram ao buraco e ao resgate e ao pedido de resgate pela Troika. Por isso, temos aqui cada um de nós uma missão, que é, primeiro, saber e conhecer a realidade. Segundo, ir para a rua, cara levantada, olhos nos olhos e dizer: nós resgatamos Portugal,
nós somos aqueles que temos condições para, mantendo o rumo, devolver um futuro com esperança para todos os portugueses. Muito obrigado.